nós sabemos que a busca por soluções sustentáveis para a iluminação, ela vem movimentando o mercado brasileiro e já é uma das maiores tendências de decoração e arquitetura no momento. Não é isso, Ana Carol Malta Oficial? E é nesse setor aí da sustentabilidade que a loja Focus vem aí se destacando, gente. E é sobre esse trabalho que a gente vai bater um papo agora com o gerente Felipe Paio. Muito bom dia, Felipe. Vou levantar aqui para receber o nosso convidado. Felipe, bom dia. Como é que Seja vai? muito Tudo bem-vindo bem? ao nosso café da manhã. Fique à vontade. Isso, por gentileza, pode se assentar. Felipe. Como é que vai? Tudo bem, Felipe? Tudo ótimo. Aceita uma água, um suco, um café, alguma coisinha? Um suquinho. Um suquinho? Então é agora, é pra já. Quando Aqui a nós gente falamos, funciona bem. Enquanto o nosso educadíssimo Serginho serve você... Assim, diria quase que um lorde Quase um assim, né? lorde. Um cara assim, né? Um gentleman. Quando nós falamos em soluções sustentáveis, o que a gente quer dizer? O que na verdade, o significado disso, Felipe? Carol, a gente tem visto uma preocupação muito grande, né? Não só no Brasil, mas no mundo inteiro, da gente conseguir conciliar os nossos gastos com a sustentabilidade, que é o cuidado com o nosso meio ambiente, né? Que é uma preocupação que vem crescida a cada ano. Sim. Né? Isso tem mudado todo o projeto, inclusive arquitetônico, estrutural das construções hoje, que tem essa preocupação em conseguir absorver o máximo do ambiente, né? Sem que a gente continue degradando, que é o que a gente tem feito ao longo dos anos. E essa forma aí hoje dessa sustentabilidade até para a iluminação, você falou que até os projetos de arquitetura estão sendo revistos, né? Dentro disso, Felipe, e a acessibilidade da população em geral, a educação como forma geral também, já tem se mostrado assim efetiva ou ainda está engatinhando esses projetos? No Brasil, a gente ainda engatinha muito, né? Até mesmo pelas questões econômicas, né? Que se a gente for pensar em iluminação principalmente, ainda a gente está engatinhando no mercado. Não é algo que a gente consiga fazer aí com excelência ainda, né? Mas existem já, economicamente falando, coisas bem acessíveis ao público em que a gente consiga otimizar isso, né? De forma que a gente consiga economizar financeiramente, a gente consiga fazer um planejamento estrutural, principalmente da casa, quando a gente aumenta as janelas, a gente permite uma entrada de luz, aproveitando a iluminação natural, né? Projetos que usam muito hoje em dia clarabóias, né? Para captação dessa luz, de modo que a gente não precise ficar utilizando a energia elétrica a todo momento. Eu, se eu hoje fosse fazer uma casa assim para mim, eu ia querer uma casa toda de vidro, assim, sabe? Eu acho lindo, lindo, fantástico. Aí quando caísse que a chuva de granizo também... não, mas aí esses são... Aí em cima vai ter o teto, vai dar certo no final. Bacana, dá bacana. Para que o Felipe tome, Carol, para que ele tome ali o suquinho, aceita o pão de queijo, Felipe, o melhor pão de queijo mineiro, da padaria dos pão de queijo, viu? É verdade. E peraí, só um instantinho, Carol Malta, calma. Enquanto ele tá lá e tudo, só para dar oportunidade também pro pessoal de casa. Carol Malta está aqui acessando o WhatsApp, ela precisa aí do seu carinho, precisa aqui da sua participação, manda sua mensagem, né? Então, participe aqui do nosso bate-papo, 31 98402 9756, e está contigo agora, Ana Carolina Malta Oficial. Eu queria perguntar, vou fazer uma pergunta de uma pessoa leiga. Aqui é seu copinho d'água, Carol Malta. Nossa, você tá tão simpático, Sérgio. Hoje eu tô gastando. Felipe, por exemplo, as lâmpadas de LED hoje, a gente poderia dizer que é uma questão de sustentabilidade, mas, por exemplo, elas também têm um custo mais alto. Mas, por exemplo, esquentamento, isso também faria parte? Sim, com certeza. E é uma das soluções mais baratas que a gente tem, é a substituição das lâmpadas LEDs, por exemplo. Hoje a gente já tem um custo muito barato. Saiu as croicas, retira as lâmpadas as incandescentes, que tem as lâmpadas de croica, e até mesmo em relação às lâmpadas fluorescentes, que vieram depois das incandescentes, já para uma boa economia de energia, e hoje a LED reduz ainda mais esse gasto. Inclusive, por exemplo, até por projeto da prefeitura, na troca até dentro da própria cidade, da iluminação pública, hoje por LED também, né? Hoje tem sido
quase tudo substituído por Já LED. tá, já é o projeto da iluminação pública. Já está quase todo cumprido. Exato, porque a economia é muito grande. Se a gente for pensar há 15, 20 anos atrás, a gente tem uma redução com lâmpadas em torno de 90% a 95% de consumo de energia. Muita coisa. E isso não envolve só o consumo da energia da lâmpada. Um ambiente mais frio você economiza, por exemplo, no ar-condicionado. E isso envolve todo um sistema, não só residencial, mas comercial em geral, em que a gente consegue reduzir. A gente passando para lâmpadas de LED já é o primeiro passo para a gente começar a cuidar do nosso meio ambiente e ter uma energia mais sustentável. Dentro dessa pergunta da Carol, Felipe, eu falo para você o seguinte, pergunto para você o seguinte, a lâmpada de LED, em comparação com a incandescente, por exemplo, qual que é a proporção de tempo de uso, de durabilidade, de longevidade da lâmpada de LED em relação à incandescente e falar para a gente sobre um pouquinho dessa questão de custo-benefício? Hoje, se a gente for olhar custo-benefício, a LED hoje ela é infinitamente mais benéfica do que a lâmpada incandescente. Né? Se a gente for falar em consumo, como eu falei, em torno de 90% a 95% de economia de luz. E hoje, na compra do produto, a diferença é muito pequena, né? Você acha lâmpadas até aí abaixo. As lâmpadas incandescentes já foram tiradas assim do mercado? Uma grande parte já foi eliminada do mercado, ela é proibida a comercialização e produção dessas lâmpadas, já não são permitidas mais no Brasil. Uma lâmpada incandescente ela duraria em torno de quanto tempo e essa LED quanto tempo? A vida média de uma lâmpada incandescente é de 1.000 horas. A lâmpada LED de 25 a 30 mil horas de durabilidade. Né? Carol Malta é do tempo ali, ela lá quando passava a sua infância, ela lá em São João del Rei, queimava aquelas lâmpadas incandescentes, ela ficava balançando assim para ver se dava o contato de novo para poder aproveitar. Uma maneira sustentável, né? Tá aproveitando. Obrigada, Felipe. Você entende, né? Que aqui a gente já vem preocupando com isso desde o início. E se a gente for falar de custo, hoje uma lâmpada incandescente, ela de compra na hora, a diferença hoje é menos de 30% do preço de uma lâmpada para outra. Então, já não compensa mais nem a aquisição da lâmpada incandescente. Agora, dentro desses projetos também, aí, hoje a gente tem também, não só para iluminação, mas como o consumo de energia como um todo, também aquela questão das fazendas solares, energia fotovoltaica, isso também ajuda muito nesses novos projetos, né, Felipe? Com certeza. O Brasil tem investido nessa área, mas igual a gente falou no início, ainda está engatinhando, né? O custo-benefício, eles falam, já foi de 25 anos para se recuperar o investimento. Hoje já caiu bastante, em torno de 10 a 15 anos você recupera o investimento quando você automatizar uma casa inteira, né? As fazendas solares são o futuro, né, de geração de energia para todo o país, mas a gente lembra que ainda o Brasil não consegue dar esse passo a mais. Haja visto que se a gente for para países mais desenvolvidos, já é uma a realidade, produção né? já é muito maior e é uma realidade já na vida das pessoas. Explica pra gente um pouquinho mais da claraboia. Claraboias são aberturas, né, que são feitas na casa, ela pode ser levada até através do teto e levada acima do telhado, né, onde você consegue captar energia, a luz solar e trazê-la para dentro do ambiente. Ela é mais usada em locais como corredores, banheiros, né, onde você não tem tanta questão estética da decoração, vão de escada, né? Corredores, principalmente na arquitetura, está usando muito. Quando você vê uma casa linear e tem o centro da casa, ele é sempre maior. E não é um segundo andar. Ali a entrada da luz, né? São duas janelas laterais e essa luz ela é projetada para dentro do ambiente. Então você tem um aproveitamento dentro da casa. Fica bem, fica bonito. Fica bonito, muito bonito e, né, uma maneira sustentável aí que a gente tem de absorver essa luz. Dentro desses projetos arquitetônicos aí, até para o melhor aproveitamento da luz solar também, os jardins de inverno também ajudam, né? Tem um fator assim, de contribuição importante, né? Sim, além de decorar e ficar muito bonito, né? Você tem esse mesmo aproveitamento e você usa uma parede inteira de vidro, onde a captação dessa luz ela é constante. Então, numa sala onde é que você tem um jardim de inverno, você consegue captar essa luz e absorver ela no ambiente todo, então você economiza aí na questão de uso da energia. E você pode tirar sua dúvida aqui, ó, aproveita, manda pra cá.
Vocês são demais. Você vê, bonitinho? Isso, a Grazi Faria, o Leandro Batista, o Caio. Aqui, ó, tá falando da Grazi Faria, do Leandro Batista, do Fábio Samura, do Caio, do pessoal lá da técnica, né? Falou da gente, a gente é demais. Mas a gente só é um reflexo dessa produção maravilhosa que nós temos aqui. Nossa, hoje você tá demais, né, Serginho? Sensacional. Quando, Felipe, eu estava aqui observando, por exemplo, lá no sudoeste do Paraná, será que tem algumas regiões que as pessoas estão aderindo com mais facilidade? Por exemplo, a região do Nordeste, às vezes adere mais ou menos. Há uma diferença regional? Se a gente for falar de investimento pessoal, hoje em dia o Sudeste e o Sul têm investido mais, né? Até pela questão do investimento em si. E de desenvolvimento E do também. desenvolvimento né? Então a gente tem mais acesso a essas tecnologias. Sim. Onde o certo era o aproveitamento, quanto mais ao Nordeste do nosso país, né? A gente teria um aproveitamento muito maior. É onde a gente tem a maior incidência de sol. Então a gente consegue, né? Se a gente for falar até nas usinas mesmo, né? Nas fazendas solares ou eólicas, por exemplo, então são outra forma de captar essa energia. Aquela região de Natal ali, então, você vê muito, né? Então nós temos no Nordeste um potencial muito grande, porém um investimento ainda muito pequeno. Agora, Felipe, dentro também dessa questão da iluminação, porque durante muito tempo acreditou-se, né, e era até provado que a indústria, o comércio, por causa desse consumo alto de energia, até por causa das lojas abertas, iluminação e tudo, foi estabelecido o horário de verão e agora foi retirado, percebendo que o maior vilão não é mais a iluminação, seria o ar-condicionado e etc. Agora, pelo contexto da iluminação para as empresas no setor comercial, no setor industrial aí, o que tem de novidade dentro dessa sustentabilidade e dentro desses investimentos aí que você falou? Se a gente for falar de iluminação, hoje você tem um aproveitamento total de iluminação em LED, né? Hoje em dia os refletores de alta potência, a gente falou de iluminação pública, Sim. Tudo hoje você consegue fazer com LED. Em certos ramos a gente ainda tem uma dificuldade em entrar pelo investimento. Às vezes o proprietário, o comerciante, ele tem certo receio do alto investimento inicial, né? Trocar toda a iluminação do projeto dele. Como um gasto, né? E não como um investimento. Ver como um gasto e não como investimento. Como tem caído bastante, né? Quando aumenta o giro, então os produtos já baratearam muito, né? A gente fala aí de 2 anos para cá, em queda de mais de 50%, se a gente for falar em preço. Então a gente tem conseguido uma adesão maior, né, para essas pessoas. Mas hoje em dia existem, além da iluminação, né, vários outros sistemas de sustentabilidade que uma empresa consegue, reaproveitamento de água, né, e a arquitetura do projeto da fábrica ou do comércio sempre vai estar aliado a essa sustentabilidade para ajudar esse baixo consumo. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo, acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.